bem-vindos a mais um episódio ao vivo, não ao vivo. Por enquanto, agora é ao vivo, né? Agora é ao vivo. Pra quem tá acompanhando, coisas assim acontecem ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. assustou o gato. Já dizia o Faustão. Ele vai ficar assustado. Mas falando em Faustão, o nosso tópico de hoje tem a ver com jogos. Você nunca viu os jogos do Faustão? As Olimpíadas do Faustão. Olimpíadas do Faustão. Eu tinha saudade disso quando criança, depois que sumiu. Mas sim, como teve nos últimos... Temos um gato cameraman, as pessoas não conseguem ver. Tem um amarrador na câmera aqui. Tem um amarrador aí? Gatinho? Como é que pode, né? É o brinquedo mais cobiçado por todos os gatos. Coisas que vocês ouvintes não podem ver. Eu joguei o amarrador pro lado, o gato foi pro outro. E é isso. Essa é a resolução da cena. E ele está procurando avidamente. Aqui, achou. Pronto, a paz está estabelecida. E voltamos para videogames. Que isso também acontece em videogames, nessas aleatoriedades. Com certeza, no jogo do gato lá acontece. No Stray e no A Little to the Left. A Little to the Left, que é um jogo de gato muito melhor do que o Stray. Sim. E provavelmente daria um filme muito melhor do que o Stray também. Porque o tópico de hoje é jogos que virariam filmes, exato, na nossa opinião. Jogos que dariam um bom filme. Ou seriado. Eu adiciono seriado na mistura aí. Mas isso tudo tem que ser falado que foi startado por uma fala polêmica de Tots, um pause atrás, eu acho. De quê? Não lembro. Jogos são péssimos meios de contar a história. São. Tá. É verdade, sim. E agora você? Não é... Defenda o seu argumento agora. Tirando do contexto, né? O meu argumento era na base de que os jogos às vezes tentam ser outra coisa. Tentam ser um livro, tentam ser um filme e tentam contar uma história dessa forma. Uhum. E eu acho que aí eles perdem muito o potencial que eles têm. Porque a principal diferença, se você for pensar na estrutura do jogo comparado com o filme ou com o livro, é que você tem o jogador. E o jogador, ele não só... Ele experiencia a história como espectador do filme, mas ele também participa dela, porque ele controla o jogador, né? Então isso muda completamente a forma como você vai construir uma narrativa interessante, quando você tem alguém que tá fora e dentro dela ao mesmo tempo. E como isso afeta jogos baseados em história como Blackout? Blackout que é o jogo do Tots pra quem não conhece. Mas o Blackout é um livro-jogo. É um livro glorificado, se for dizer. Mas não confundir com um livro-jogo, que de fato existe, né? Sim. Um livro-jogo. Mas sim, era isso. É isso, mas só que no formato digital. Digital, tá bom. Mas o que pra vocês faz uma boa história no jogo? Vou deixar o João dissertar primeiro. Eu acho que isso é particular de cada um, né? Eu, por exemplo, gosto de histórias de jogos que não são necessariamente... cuja proposta não é necessariamente contar uma história, mas que conseguem contar uma história em meio ao gameplay, com cutscenes ou interação dos personagens e tal. E eu mencionei em off, que também vou defender depois na... TCC aqui agora. Depois vou defender o meu tópico ali, que Final Fantasy X é um jogo que eu acho que daria um bom... Não um bom filme, porque filme ficaria muito... Nenhum Final Fantasy daria um bom filme. Já deixo o meu argumento aqui como... Inclusive já existe um filme Final Fantasy que não tem nada a ver com jogo nenhum e o filme é uma bosta. E tem filmes que são baseados em jogos Final Fantasy que também são uma bosta. Tem o Advent Children, né? Tem o Advent Children e tem o Kingslave. Eu vou contrariar o teu argumento e dizer que se o jogo tem cutscene já é uma bosta. Já tá querendo ser filme demais. Então o argumento original é o jogo só pode contar a história a partir do gameplay exclusivamente? Eu acho que vai ficar muito melhor. Eu acho que quando o jogo começa a se prender muito nessa estrutura de querer ser um filme, enfraquece a história. Não quer dizer que não se possa criar uma história boa. The Last of Us tem uma história boa, mas é uma história muito cinematográfica. Sim, que foi pensada... Parece que ele nasce já como um filme que enfiaram um gameplay. Eu acho que jogos como que tu mencionou The Last of Us, eu tenho um problema pós esse jogo. Eu sei que se não passar pelo menos uns 10 anos, eu nunca mais vou jogar esse jogo. Porque, é muito o que você falou. Você experienciou essa história uma vez, foi legal, foi bacana, tem os momentos bem marcantes da história, porém, fica muito mais difícil de você voltar a jogar, talvez até um pouco pelo que você falou, porque o gameplay vai ser sempre o mesmo, as partes do jogo vão ser sempre a mesma, e esses jogos que são só narrativa, que é isso que é o caso do Last of Us, ele é só a história do jogo. O jogo é pautado pela história dele. Sempre vai ter uma parte que você vai odiar.
Sempre vai ter uma parte do jogo que você vai ter bode de jogar. Que é alguma parte que se arrasta demais ou alguma parte que não faz sentido com a história. E você não tem como pular essa parte. Sim, mas o que eu acho, sim, é verdade. Pra mim o que faz ficar ruim é que ele... eu acho que o pensamento está invertido. Em vez de você pensar num jogo e numa história junto, você está partindo aqui, nós temos essa história aqui, linear, Certo. como é que nós enfiamos um gameplay aqui dentro dessa linearidade dessa história, sabe? Então você gostaria mais... que ainda entra nesse meio termo, mas o Uncharted 4, ele faz uma parada em alguns momentos que tipo, ele mistura gameplay com cinematografia. Não é mais isso. Eu vou dar uns exemplos mais fáceis de entender. Por exemplo, Minecraft. Eu acho que as histórias que surgem do gameplay do Minecraft são melhores do que qualquer história que qualquer jogo possa contar. Entendi. Uma vez nós estávamos jogando Valheim, que pra quem não sabe é um jogo de crafting de meio... Vikings, é. E não tem vampiros no meio? É um outro... Não, esse é o Evil Rising. Tá. Mas nós jogamos poucas vezes, né? Mas nós tivemos uma história muito divertida ali que foi, nós inventamos a nossa vila, nós começamos a criar, tinha lobos que começavam a atacar. Nossa, aqui, valeria muito fazer um conto da história de Valheim, porque a gente começou a fazer uma fortaleza, ela nunca ficou acabada. Nunca acabamos a fortaleza. Mas teve um lobo que ele matou o Tots tantas vezes. O Tots literalmente morria e respawnava, o lobo já estava lá aguardando ele. Sabe aquele bully que tá aguardando na saída da escola? Sim. Esse era o lobo. E ele destruía a nossa cerca. Mas nesse caso é tipo, faça você a sua história, né? Quase. Exato, você e os seus amigos, né? O Skyrim também, na época, eu lembro que o Skyrim não era multiplayer, mas ele ainda tinha esse aspecto, porque como ele tinha muitas ramificações, com toda pessoa que você falava, a história dela dentro do jogo era um pouco diferente. Então uma pessoa descobriu uma coisa pra cá, fez na ordem diferente, assim, eu acho que isso já dá muito mais possibilidade de uma narrativa interessante. E porque se você pegar a história principal do Skyrim, ela não é boa. Se você só seguir a main quest, assim, não é interessante. Agora, você fazer na ordem que você quiser torna aquilo muito mais interessante, assim. E talvez isso link com a outra tópico que você tinha listado, que é o que faz uma boa side quest, porque nesse caso do Skyrim tinha um pouco isso, né? Side quest eu coloquei esse tópico porque side quest, na tradução, é missão paralela, missão secundária até, pode chamar, né? Mas ela é paralela à história principal do jogo. Digamos que você tem a sua vida, que é a história principal, e daí você tem o trabalho, que é uma side quest da vida. Entendeu? É isso. Foi uma boa alegoria. Há quem pense diferente. Há quem pense diferente. E há quem pense diferente sobre videogame também. Há quem pense diferente sobre videogame. Então, o paralelo videogames faz estão sentido. na main quest, todo mundo sabe disso. Mas agora falando sério, as histórias paralelas elas não são obrigatórias para você finalizar um jogo, mas elas podem te trazer benefícios, tanto para o gameplay quanto para a história geral daquele mundo que você está jogando. O problema é que você tem os The Witcher da vida e até os Skyrims da vida, em que as sidequests são: eu preciso de 5 galinhas pra fazer o meu guisado, e é isso que você tem que fazer. E é aquilo que até antes a gente tava conversando, jogando ali Pokémon, é aquela ideia de tipo você estender o jogo artificialmente. Artificialmente o jogo tem 1 milhão de histórias. Metade disso é você colher galinha, folha, limpar a grama do vizinho. O The Witcher até acho que é menos culpado disso do que a maioria dos jogos, porque normalmente as sidequests deles são muito boas. Algumas muito melhores do que a principal. Agora tem jogos... O Fable, estava jogando agora o Fable, é exatamente isso que você está descrevendo. Assim, eu preciso que você corte a grama, né, porque tá impossível aqui. Exato. E é muito besta, mas eu tinha anotado no documento um bom exemplo pra mim é God of War Ragnarok, que saiu faz pouco tempo na questão de sidequest. Não são todas, mas tem umas ali que eu até estava conversando com o Tosco, que ele estava jogando, que elas são tão bem escritas, elas desenvolvem tão bem os personagens que parece que elas pertenceriam à história principal mesmo. Tem uma em especial que é um arco de redenção com uma personagem que ela é tua inimiga, por assim dizer. E você desenvolve essa relação porque eventualmente ela vai te perdoar. Eu acho muito bem feita aquela sidequest. Eu acho que tem essa recompensa de, olha, você quis ficar mais um pouco aqui explorando essa história e você viu laços desses personagens se desenvolver nesse sentido. Não necessariamente me deu um equipamento melhor no jogo ou qualquer coisa do tipo, mas desenvolveu aquele personagem. E eu acho que isso faz uma boa, na minha visão, uma boa sidequest. Ela não está nem desenvolvendo o mundo em si do jogo, que é isso que as pessoas normalmente elogiam, os gamers.
eu acho que ela desenvolve bem os personagens do jogo, sabe? Você consegue ver as nuances desses personagens no dia a dia fora da história principal, né? Sim, e às vezes escolher qual personagem você quer aprender mais sobre a história. Sobre a Porque, história, às vezes, vários exatamente. personagens têm a sidequest. Sim. Nesse ponto eu acho que o Diablo 4 faz bem sidequests. Uhum. Ele tem sidequests mais superficiais, igual corta a grama do vizinho. mas tem uma que é tipo, meu filho sumiu, foi sequestrado e tal. Se eu for lá ver o filho da mulher do vilarejo tá, sei lá, envolvido com um sindicato do crime, que tá invocando demônio, alguma coisa assim. Tem umas piras assim. Então tem umas sidequests que são até mais expansivas, porque a maioria das sidequests é uma missãozinha, né? E essas que contam mais histórias geralmente são feitas em passos. Agora você tem que ir ali procurar onde é que tá o menino, o corpo do menino, sei lá o que for. O Red Dead Redemption, você me lembrou, o primeiro jogo, tem uma sidequest que... essa também é a parada que às vezes o jogo ele te força a fazer uma sidequest pelo menos, né? Pra você entender que aquilo existe. Mas no Red Dead tem uma que você quase com certeza vai parar, que é tipo uma pessoa desaparecida. E aí você vai pro local onde ela desapareceu, você não encontra a pessoa. Aí você vai encontrando várias vezes... Sempre que você vai na cidade tem um cartaz de uma nova pessoa desaparecida. E você sempre vai pra esse local e você acha uma pilha de ossos. Aí quando chega na última, você encontra um canibal. E essa era a sidequest, né? Era o cara que estava matando pessoas no vilarejo. Só que no Red Dead Redemption, por ser um jogo da Rockstar de faroeste, ele te deixa escolher se você mata o canibal ou não, né? Mas é bem... É uma boa sacada, sabe? Você desenvolve às vezes até micro histórias, né? Que são bem sacadas. Essa escolha que você falou, eu lembro de um outro tópico que foi anotado aqui, que era a dissonância ludonarrativa, né? Eu anotei ali que era o que faz uma boa história em um jogo, né? E muitas vezes acontece em jogos de te darem falsas escolhas, né? Sim. Ou escolhas, que eu não sei se entra nisso que você ia falar, duas escolhas que você, não importa o que você escolher, o resultado vai ser o mesmo. Isso. Né? Que acaba sendo terrível. Sim. E um plot device superficial e inútil, sinceramente. Life is Strange. Life is Strange é um jogo que foi muito criticado na época por isso, porque era um jogo episódico, e ao longo dos episódios você pode fazer N escolhas sobre com que a sua personagem decide, quem ela fica amiga, quem ela fica inimiga, mas o fim do jogo em si é uma via de duas mãos, né? Você ou faz a escolha X ou faz a escolha Y. Não é que as suas escolhas não importaram, mas pelo fim do jogo ser tão só ou isso ou aquilo, parece que não tem o mesmo peso de tipo você ter 1 milhão de finais. Não digo 1 milhão, né? Que é isso que às vezes caem bastante em cima quando o jogo te dá a escolha. Você cria uma expectativa que ele vai ter mais de um final. E acho que isso também é uma questão de uma boa história em um jogo. Eu acho jogos com múltiplos finais ao mesmo tempo legais como uma merda, sinceramente. Sim, eu entendo. Porque, tipo, quando você vai pesquisar, tal jogo tem múltiplos finais, e é muito comum categorizar o bom, o mal, o mediano, o não canônico, o do alienígena, que é o... Sim, eu costumava gostar dessa ideia. Eu acho que a ideia é sempre atrativa, né? Sim. A ideia de escolhas e de vários finais possíveis. Mas ela tá muito padronizada. O problema já, é quase né? sempre a execução, né, da ideia. Sim, mas eu acho que também, às vezes, acaba sendo um pouco de fraqueza de... Um deles é melhor. Então, várias pessoas dos não finais, vão... você quer dizer? dos finais são melhores. Quando você categoriza que um final se chama o bom final, você entende que os outros finais são uma merda, entendeu? Então, tipo, Pra mim, o complicado. bom final está atrelado assim, quase todo mundo viveu O feliz e pior pra contente mim pra é sempre. quando o jogo... E isso aí é quando o jogo tem uma sequência. E aí ele se obriga a dizer que um daqueles sinais foi verdadeiro. Então foda-se. sim, Tipo, ok, sim, te isso dei a possibilidade de você chegar no final que você quisesse. Foda-se. Aí que tá um Próximo ponto jogo. pra um desenvolvimento interessante. Você só pode jogar esse jogo se você pegar um save do final do outro jogo, e daí ele vai ser baseado em qual final O você The Witcher escolheu. tem isso, né? No 2. No 2 tem isso, ele carrega as escolhas que você fez no primeiro jogo, mas Eu acho que no 2 Baldur's também tem Gate isso. talvez tenha alguma coisa parecida, do 1 pro 2 talvez. Tem. Mas isso é interessante. Você não muda a narrativa principal significativamente, mas as relações dos personagens vai estar carregado aquilo que você escolheu no jogo anterior, por exemplo, né? Mas essa questão da dissonância ludonarrativa, pra quem não sabe, dissonância ludonarrativa eu acho que é mais comum em videogame do que em outras mídias. Provavelmente. Sim, por causa do gameplay. Do gameplay, mas dá pra ter em filme, por exemplo. É quando acontece alguma coisa na história que não faz sentido com o que foi estabelecido antes. No videogame é mais comum, por exemplo, um exemplo que teve quando saiu o primeiro Tomb Raider, desses novos.
O primeiro Tomb Raider tem um momento em que a Lara Croft mata um homem, né? Ela tá ali numa situação e a primeira morte dela, ela fica completamente chocada e assim, nossa, eu tirei a vida de alguém, mas era uma situação de tipo, matar ou ser morto. Depois disso você mata tanta pessoa no jogo que parece que aquele momento ele já não tem mais peso. Foi insignificante. Porque, na verdade, na sequência disso, você já sai, tipo, dando tiro, Rambo, pra tudo quanto é lado. Mas tem um já tô no inferno mesmo, vamos lá. A narrativa me apresentou algo que foi chocante pra personagem, mas em seguida o jogo tá me pedindo que eu mate 1 milhão de pessoas. Uncharted era muito criticado por isso, porque, tipo, você é um aventureiro bandido, você mata pelo menos meio país na tua jornada, porque isso é divertido, é gameplay, só que você estabeleceu coisas que não conversam com a narrativa, né? O videogame sofre muito disso, na real, se for ver, né? É verdade. É muito difícil de contornar. Agora, outro aspecto que eu lembrei que é interessante da diferença de uma história de um jogo para uma história de um filme ou de um livro é o tamanho, né? Porque a maioria dos jogos são muito longos, assim, então eu acho que normalmente o jogo tem 10, 20 horas, tem jogos de 60, 80 horas, então como é que você faz uma história tão longa? Né? Como é que você mantém... Retém a atenção. Spoiler, você não retém. E aqui eu vou falar minha confissão como jogador. Muitos jogos que passam da métrica, vamos dizer, de 20 horas. Vamos dizer que um jogo que você consegue zerar em, sei lá, 4 dias é um jogo de 20 horas, jogando ali 5 horas por dia, vamos dizer assim, né? Cara, um jogo que passe disso, alguma sidequest game vai me falar fazer alguma coisa, eu não vou prestar atenção no que esse personagem falou, porque eu já tô no automático. Até que a história principal volta, sabe? Tipo, isso que sofre a história principal, né? Você vai fazendo várias mini tarefas que não agregam a história, mas fazem parte da história principal. Sim, mas esse problema também faz parte também desse meu argumento contra essas narrativas clássicas de jogo, porque é muito difícil você pegar uma história que seria de 1h30 e naquela estrutura e esticar ela para 80 horas. Então, se você pegar os jogos como o Elden Ring, eles quase conseguiram isso com o Hobbit, né? Com o quê? Nos filmes no filme, sim. Mas o Elden Ring é parecido com o Skyrim, só que com menos estrutura de história ainda, né? O Skyrim tem ali dentro das sidequests... História no sentido que a gente diz ter personagens te contando história. Uma narrativa, né? Porque dentro do Skyrim a história principal tem a sua narrativa, as sidequests, cada uma tem a sua pequena narrativa ali. E no Elden Ring, nada, né? É o gameplay e você tá ali explorando aquele mundo e a história tá sendo contada através do mundo mesmo, né? Você encontra coisas, você encontra às vezes alguns pistas, né? Bem escondidas também. Você encontra personagens, mas o diálogo é muito, muito raso, né? Não tem uma linha clara narrativa que você vai seguindo, né? E eu acho que isso funciona muito melhor para um gameplay longo do que você tentar fazer essa estrutura. Vou colocar aqui a estrutura de 3 atos. Ok, mas se tem... Né? É muito importante na estrutura de 3 atos o cinema o tempo, né? Então se no minuto 20 ao 30 vai acontecer alguma coisa na história. Num jogo que você tenha muitas possibilidades, é muito difícil de controlar, porque imagina que você tem uma sidequest de 4 horas e outra de 2 horas e você não sabe se o jogador vai fazer aquilo ou não, e isso vai afetar o ritmo da história principal, né? Isso eu acho interessante você falar do Elden Ring, que não dá pra... vamos bater... Já voltou? O Elden Ring a gente não pode citar sem falar da From Software em si, né? Que é a desenvolvedora por trás, porque não dá pra dizer que ela não é responsável por essa... não sei, eu não lembro qual que é o nome do diretor do jogo, ele é famoso também, mas não dá pra atribuir a uma pessoa, mas o estúdio viu que existia uma maneira de você contar a história sem estar contando a história. Sem estar um personagem te vomitando o que está acontecendo. Que é isso que você estava falando. Bloodborne, você chega lá e tem uma carruagem caída e tem um item ali perto. Quando você pega aquele item, lá pra frente da história você descobre que era de um barão, mas tipo, você descobre isso por detalhes do ambiente, né? Eles chamam de história de ambiente, environmental, Environmental storytelling. Isso aí. E esse estúdio se consolidou fazendo isso. Né? Tipo, sim, mas não é só o environmental storytelling, é a coisa tá ali né? Estática, mas eles juntam isso com a exploração e com a descoberta e a exploração. As pessoas falam muito de Dark Souls. O primeiro Dark Souls tem um momento que você chega numa cidade e ela tem um pôr do sol lindo, ela era uma grande nação e a cidade está completamente vazia. Não existe mais civilização.
Então, tipo, e você vai andando pelos corredores e não tem nada na cidade. Nada, absolutamente nada. Aí começa a aparecer os inimigos, mas, tipo, é pra dar a noção de que você tá numa nação que um dia foi grande e agora, e alguma coisa aconteceu que ela parou de desaparecer. E isso faz sentido com a história, sabe? Só que são coisas que não são ditas, são coisas que você tem que encaixar. Sim. E algumas coisas você tem que deduzir mesmo. Tem coisas desses jogos, Dark Souls, até o Elden Ring, que até hoje os fãs não tem uma resposta concreta. Sim. É dedução. Teoria também. Eu ouvi um argumento de um podcast que eu gosto muito, que é o Insert Credit, que o Elden Ring é o melhor e tem a melhor história de jogos de todos os tempos. Assim. Não lembro se era de todos os tempos ou se era do ano, quando eles estavam discutindo melhores do ano, mas é interessante porque normalmente quando você vê esses prêmios, quando estão fim de ano ali, os Oscars dos videogames, essas coisas, e as pessoas falam de história, jogo, melhor história. É sempre um jogo muito focado em história, né? Que eles pegam, The Last of Us. O objetivo é a narrativa. Jogos super narrativos, assim, ou jogos muito cinematográficos, assim. E eles parece que desvalorizam esse tipo de história, que pra mim é o melhor tipo de história. E é a história que melhor funciona no jogo. E pra ligar isso com o nosso tema de quais jogos davam filme, eu acho que normalmente são os jogos que não dão esse... Tipo, Elden Ring, por exemplo, seria mais complicado de adaptar. Os jogos que é mais fácil de adaptar são os outros, né? E aí queria ser um problema, né? Se você já fez um jogo extremamente cinematográfico, faz sentido você fazer um filme dele? Pois é. Porque vamos pegar até o God of War Ragnarok, The Last of Us, que a gente citou aqui. Pô, são jogos que tem jogos de câmera fantástico, assim. God of War Ragnarok tem uns momentos que, tipo, parece que tá assistindo um filme, de fato. Mas ele tem o fator que você está jogando aquele videogame. Sim, o primeiro... Aí, tirado desse momento que você não está jogando videogame, você está vendo essa ação que você faria no videogame no filme acontecendo. Mas você já tem isso em casa, né? Você já tem isso. Eu acho isso válido, porque tem gente que simplesmente não gosta de jogos. Não, exato. Sabe? Então é para atingir um outro público. Para atingir um outro público. Só que entra nessa inconsistência de você vai estar querendo atingir o público dos jogos. Tá. Entendeu? Ao mesmo é um sim, paradoxo, sentido, é um paradoxo. Você quer atingir um novo público que talvez venha... O filme do Mario, por exemplo, que saiu agora. Mario não tem história, gente. É isso aí, é uma princesa, é uma tartaruga gigante que evoluiu, mas não evoluiu. Eu digo que ele tem história, aspas, porque ele meio que é a introdução de como o Mario conhece a Peach. Não, tô falando do jogo, o Mario. Mario não tem história. Tô falando do Mario não tem história. É um encanador num mundo fantástico. Agora tem história. E aí agora tem um filme, só que assim, o filme, claro, a abordagem de adaptar Mario é inteligente, por quê? Porque você quer introduzir crianças pro Mario, principalmente. O público-alvo do filme é o público infantil e quem gosta dos jogos e quer ver o seu fanservice. O seu encanador italiano na favorito. Tela. Mas eu acho que jogos mais sérios, adultos, vamos dizer, é complicadinho. Mas né? pra mim esse é o tipo de adaptação mais interessante. Tipo, eu ainda não assisti o filme do Mario, mas... Porque como ele não tem uma história muito bem definida, assim... fazer sobre os personagens e tudo mais, sim. Você tem que inventar alguma coisa, então sim. Você usa aqueles personagens que já foram criados, vários elementos... E também é uma novidade pra quem jogou. Porque senão, o The Last of Us, a série é muito bem feita, é ótima, mas a gente sabe a história. Quem jogou não tem muita surpresa, assim. E daí tem aquela galera chata que reclama qualquer mudança que tem, né? Eu vi uma crítica muito interessante que eu não tinha me tocado no começo, porque eu, tava achando legal, tava gostando da série. Mas, muitas pessoas falaram, a série tem cenas que são quadro a quadro, igual o jogo. A câmera é igualzinha, né? Câmera mesmo enquadramento. O diálogo igual e tal. Massa! Não tá criando nada novo. Você tá fazendo uma mídia redundante, basicamente. Claro, tá atingindo um público que não joga videogame, beleza. Mas, assim, eu vi que muita gente, a quem criticou negativamente a série, falou que foi uma oportunidade perdida de fazer o que eles estavam fazendo no começo da série, por exemplo. Criar histórias que não tem no jogo. Mostrar como que era o mundo no começo da pandemia. Foi a parte que eu mais gostei o reality show. Tem a série abre com um reality show de um cara teorizando como que seria uma pandemia que não teria solução, né? Que é dos fungos, basicamente. Um programa de TV, né? Programa de TV, desculpa. Um programa de TV, um talk show. É isso que eu queria chegar. Isso não existe no jogo. E são essas adições que são legais. Tem uma lá que é quando eles decidiram como é que eles iam fazer com as cidades que estavam infectadas, que eles iam bombardear. Você expande o universo, traz coisa nova, interessante, e não fica dependendo de só fazer quadro a quadro o jogo. E talvez realmente tenha pecado um pouco nesse aspecto, né? Se for analisar a série em si, né? Mas deu um puta de um sucesso, não dá pra...
Sim. Mas é isso, é porque eu acho que o jogo já tinha sido feito como uma ótima história cinematográfica. Então na hora que você adapta, o trabalho é muito reduzido, né? Sim. Mas o João tem alguns aqui pra dizer qual que ele gostaria ou que ele acha que daria. Eu gostaria, mas assim, pensando em alguns argumentos que vocês colocaram, daí eu parei pra pensar antes. Eu não sei se eles dariam uma boa história, porque eu acho a história do jogo boa. Eu não sei se daria uma boa adaptação, mas é algo que eu gostaria de ver. E uma dessas adaptações é o Final Fantasy Tactics, que é, acho que, o meu RPG favorito de todos, porque ele é incrível. Que inclusive tem uma das histórias mais, assim, complexas, eu diria, de jogos que eu já joguei, porque tem muita, assim, intriga política, muita traição e reviravolta, assim, e tal. E assim, quando eu joguei, que eu era bem mais novo, eu não entendia nada. Esse cara aqui que tem o que, não sei o que. De repente você tá lutando contra um aliado, você não tá entendendo, assim. E eu não me importava com isso, porque o gameplay dele também era muito bom. Os elementos do RPG deles são muito bons. Mas pela história ser bem complexa e rica, eu acho que daria uma boa história ser bem executada. Tipo um Game of Thrones da vida. Assim, ele tem muito do Game of Thrones. Inclusive, essa comparação. Ele também foi inspirado na... Qual que foi a guerra? Guerra das Rosas, não é? Eu acho que ele também foi inspirado na Guerra das Rosas, se eu não me engano. Sim. Por isso que também Guerra das Rosas ou Guerra dos 100 tanta Anos? Agora não lembro, pois é. Um dos dois vai ser. E ele é assim incrível, cara. Resumindo a história, é sobre um jovem nobre que está numa academia para se tornar cadete, cavaleiro. E existem, né, magia, misticismo no mundo. E ele descobre que tem meio que uma conspiração, assim, porque o trono está sendo disputado porque o rei morreu. E tem dois lados dos nobres. Um dos lados apoia o filho mais novo do rei, que tem apenas 2 anos. E o outro lado apoia... Eu não lembro quem é o personagem. Qual é a idade? Tá. O outro lado apoia um regente, que seria um representante do rei. Que não é tipo a mão do rei. Exato. Seria a mão do rei pra assumir. E daí os nobres basicamente se dividem nisso. E esse parece ser o conflito principal do jogo, mas não é. E daí conforme o cadete vai evoluindo no militarismo ali do mundo, né, do local dele, ele vai descobrindo que tem corrupção por dentro da família dele. O pai dele morre, descobre que um dos irmãos está associado com um dos lados corruptos e tal, então, assim, é muita coisa acontecendo. E daí, do nada, eles jogam uma bomba atômica que, existem demônios possuindo algumas pessoas. E essas algumas pessoas estão dos lados políticos, né? Então, e essas pessoas, elas não se interessam por quem vai pegar o trono, porque eles só querem, assim, ressuscitar, sei lá, o Deus Supremo deles e tudo mais. Ou seja... Vai pro lado da RPG que sempre tem um vilão por trás do vilão. Exato. Um ponto que agora em retrospectiva é negativo na história é que você percebe que essa história da política e tal, que eu acho toda interessante, não importa. Ela não importa no fim das contas, porque você vai ter que matar o grande vilão, o grande demônio, pra salvar o mundo e tudo mais. Mas uma coisa bem interessante que se alguém nunca jogou o jogo, porque ele tem mais de 20 anos e não quiser spoilers, eu vou falar. Você, no começo do jogo, é contada a história que o verdadeiro herói é fulano de tal, que é o personagem principal. Que ele dá a entender que ele morre no fim do jogo, só que um dos personagens secundários que ele conhece, que é o Olan, é um historiador, vê ele numa cutscene final, assim, e, ou seja, subentende-se que ele viveu. E esse cara que viveu e viu de relance, assim, você, o personagem principal, ele vai relatar toda essa história, toda a corrupção, tudo que tinha sido por trás da história ali acontecido. Só que o que acontece daí? Alguns anos depois, a igreja encontra esses manuscritos do cara. Sim. É impressionante, nunca falha. Queima ele por heresia e esconde os papéis lá para nunca serem lidos. Então é um final bem trágico e frustrante, assim, mas a história é muito boa. A história é muito boa. Tem um outro aqui que está anotado na lista, que foi o Otávio que colocou, que é o Persona. Sim. E o Persona... Uma série, coloquei. Não, então, eu já vou dizer que não dá, porque ele já tem um anime. Não. É uma bosta. Não, eu falei série. O anime é uma merda. Live action? É uma merda. Live action? A série live action. Acho que o Persona é uma Mas seguindo a história do jogo? Algumas coisas, eu acho que aí é o problema do anime. O anime tenta adaptar tudo. Tipo, literalmente tudo. Daí tem um episódio que é só pra side quests do jogo e pros relacionamentos que você faz E tem isso no anime também?
Não, o anime tenta fazer, tipo... E o anime, ele tenta encurtar, claro, né? Ele tenta encurtar em 24 episódios um jogo de mais de 100 horas, né, cara? 120 aí. É, fácil. E aí, tipo, tem alguns arcos que realmente são grandes no Persona. O Persona... vou falar pelos últimos, né? Porque os primeiros não são tão assim. Mas o 3, o 4 e o 5... A ideia é sempre que você tem ali um período de tempo para resolver o problema do momento, e esse período de tempo vai ser desenvolvido o personagem que tá no escopo da história, né? Isso no anime é um episódio. E no jogo normalmente é um mês que você tem para resolver esse problema. Então é muito comprimido. Eu acho que Persona daria uma boa série se você fizesse tipo temporadas de um deles, sabe? Ou escolhesse um deles para fazer a série em si, sabe? Porque é o mesmo problema que eu acho que Final Fantasy tem. Final Fantasy daria uma boa série. Escolha um deles pra ser uma série. Sim. Porque, tipo, realmente são Não jogos faça de um filme tirando uma história do cu 80, pra fazer. 120 Não horas. faça isso. Porra, é grande pra caralho. O Final Fantasy VII, os caras, pra refazer o jogo de 1900 e bolinha, fizeram um remake em 3 partes de um jogo. Vai ser 3 partes, tinha que ser Sim. 2. E a primeira parte que saiu é o equivalente a 5 horas de um jogo de 40. Então, se até pra videogame eles têm essa dificuldade em recontar a história... Eu acho que qualquer um desses jogos assim, que foram citados aqui agora, nesse último, né, o Final Fantasy Tactics, o Persona, como eles seguem essa narrativa mais clássica, assim, mais cinematográfica, eles podem funcionar super bem, Sim. é muito fácil adaptar eles. Agora, os que eu acho que são mais difíceis de adaptar e que são melhores como jogo, são os que tiram proveito mesmo ou da agência do jogador, ou daquelas coisas que eu estava falando antes. Mas o Scription, né, nós vimos agora antes da gravação aqui um pouco do jogo. O Scription, apesar de ser single player, ele faz coisas com a agência do jogador e coisas quebrando a quarta parede que não é possível fazer em outra mídia. Sim. Então, pra mim, a maior força na história dos jogos é isso, é tentar fazer uma coisa que não tem como fazer em outra mídia. Tirar proveito, no caso, por exemplo, algo que você conseguiria fazer num livro, mas não num filme e vice-versa, por ser visual. Né? Exato. Dá um exemplo, um jogo que quase todo mundo já deve ter jogado, que é o Brothers, A Tale of Two Sons. Sim. Quando eu joguei aquele jogo, eu fiquei assim, eu fiquei mausaço, porque aquele jogo tem 2 irmãos, é um jogo de puzzle, né? Você tem que ficar levantando coisas, arrastando coisas de um lado pro outro, e você controla com o mesmo controle os 2 irmãos. Então a metade do controle controla o irmão e a outra metade controla o Ou outro. você faz o que eu e a Letícia fizemos e joga em 2 pessoas. 2 pessoas também funciona. Então você fica o jogo inteiro ali, cada lado controla um irmão, tal. Você tem que trabalhar o teu cérebro para aquilo Isso. funcionar. E chega um ponto do jogo em que um dos irmãos sai de cena. Né? Você quer contar efetivamente que Pode falar. um dos irmãos morre. Morre, sim. Ele é morto por uma aranha, inclusive. Você escolhe qual irmão morre? Ou você Não, mesmo? é que é um momento do jogo em que você... É um jogo, cara, como eu vou comparar a Nárnia no sentido que, tipo assim, ele começa bem comum e de repente você tá num universo fantástico, saca? Sim. A premissa do jogo é que, acho que a tua mãe tá doente? Alguém tá doente e você e o seu irmão mais novo, que é tipo metade do teu tamanho, saem em busca da cura. Só que é um universo fantástico, tem grifo e o caralho a 4. E bem perto do fim da jornada, você cai numa cova de uma bela mulher, que na verdade é uma aranha. Disfarçada de mulher. E ela mata o irmão mais velho. Então, mais esse velho? jogo, Mais velho. Esse Aham. jogo funcionaria normalmente se você, sei lá, apertasse um botão e trocasse o personagem, por exemplo. Só que Lost Vikings da vida? só que a força tá justamente nisso, porque a partir do momento que um dos irmãos morre, você tem que jogar o jogo só com metade do controle. Você segura só um lado do controle. Então você se sente aleijado. Claro, é só a parte final, mas é muito bem. É muito feito. genial como eles conseguiram passar esse irmão que tava sempre dependendo do outro pra ajudar, de repente não tem mais ninguém, ele tá sozinho. Tanto que um dos momentos que chegou a arrepiar quando eu e a Letícia estava jogando, que assim, quando você tá voltando pra casa, acontece isso, né? Tipo, você tá só com o irmão jogando com o jogo. E quando você tá voltando pra casa, você tem que atravessar uma correnteza muito forte. E você tenta e não consegue. Porque você tem que usar o outro analógico que você usava pra controlar o irmão. Que é a maneira do jogo te dizer que agora o pequeno já tem tantas habilidades dele quanto a do irmão que faleceu. Cara, é tipo... Só que é um momento que você só tem no jogo. Você não tem como ter isso em outro... Exato. Que é muita sacada, tipo... É tátil, né? É tátil, tipo, você vai tentando e vai te frustrando, aí você pensa, tá, mas e se eu mexer aqui? E, cara, funciona. E a ideia é como E o jogo não te diz pra fazer E de isso. certa forma é como se o irmão estivesse de volta ali Exato. ajudando, né? Exatamente. Eu terminei esse jogo e fui chorar no chuveiro. Não, ele é foda, no final... E- Pô.
E outro exemplo que o Otávio gosta também é o Metal Gear, que faz... Snake! O Metal Gear, apesar de ser um dos jogos que introduziu essa coisa cinematográfica, né? É um dos culpados. Mas ele também quebra muito a quarta ele parede. Ele é genial. Né? Os primeiros, quando quebra a quarta parede, eles são muito inteligentes. Aquela o boss que lê a tua mente, né? Você tem que trocar o controle do plug 1 pro plug 2 pra conseguir... Porque senão ele sabe os teus movimentos. O boss, ele fala... ele começa... eu vi que você salvou o jogo antes. Ele literalmente fala que ele sabe que você salvou o jogo antes de entrar na sala dele. Ou se você não salvou, ele fala, você está jogando meio arriscado, eu vi que você não andou salvando. E como a empresa era a Konami, tem esse easter egg também. Se você tinha jogos da Konami salvo no memory card, ele faz comentários sobre o jogo. Sabe, tipo, você tem jogado Castlevania e não sei o quê. É muito genial. Mas esse é o mais famosinho, mas tem outro... Tem um outro que é um boss que é um helicóptero. E pra tu ele tá vindo de baixo, sabe? Pra tu identificar de onde ele tá vindo, tu tem que usar o som estéreo da TV. Que tipo, o som só sai de um lado da TV ou do outro. Aí se você tem uma TV mono ainda, o jogo zoa com a tua cara e fala: meu Deus, você ainda tem uma TV mono? Então tá bom, vou te dar um outro... Daí o jogo te dá uma outra dica, porque eles tinham que prever isso também, saca? Isso é genial. Tem jogos também que fazem você olhar a caixinha que vinha o jogo. Esse é o Metal Gear. O Metal Gear também faz isso, ele né? fazia, pra você pegar o código de uma personagem, ele fala, tá na capa do CD do jogo. Aí tu vai atrás, num dos prints de jogo que tem... Tá lá o código da personagem num dos prints fakes do jogo. É muito genial. Eu acho que todas essas coisas elevam muito a experiência do jogo e fazem ficar memorável, né? Fazem ficar memorável e difícil de adaptar, né? Mas e pra pra tu, o que seria uma baita adaptação? Qual jogo daria uma baita adaptação? Aqui. Pois é, eu não pensei em nenhum específico, que pra mim é isso, esses jogos todos... Blackout, tá? Então, qual seria o final canônico daí? O Blackout é muito culpado disso também, porque ele é praticamente um livro, né? Ele não é... Daria um bom jogo o Blackout, será? Essa é a pergunta. Muito bom. Mas pra mim essa luta entre, eu acho que eu tenho pena que a maioria dos jogos não sigam mais, não tentem buscar mais a potência dos jogos. Dos videojogos. E porque eu acho que quase todos os outros podem... Os que têm uma boa história, dos outros que seguem o modelo padrão, eu acho que todos eles podem virar bons filmes ou séries. Mas eu tô mais interessado nesses jogos tipo Mario, por exemplo, né? Ou qualquer um desses jogos que não tem história nenhuma, assim. Tipo, eles fizeram um filme sobre o Tetris, né? Eu ainda não vi. É verdade. Mas esse tipo de coisa eu acho super interessante. Acho que do Tetris foi a história sobre fazer o Tetris, sobre fazer o Tetris, sim. Mas eu acho esse tipo de Mas coisa... é uma jogada legal, é uma jogada bem bacana. Eu acho isso mais Eu acho interessante. que do que eu separei nessa lista, então, que eu vou destacar é só o Hotline Miami. Eu acho que daí é uma baita de uma série. Sim, cada com episódio certeza. ser uma das ligações que você recebe de limpeza, saca? E você vai criando uma história... Faz uma prévia aí do jogo. Hotline Miami é um jogo... Ele vem naquele frenesi de jogos indies, né? Pixelados, bem pixel art mesmo, em que você controla um matador de aluguel, basicamente. Só que a história dele não é contada de uma forma lógica. Você recebe uma ligação, ela é falada em código. Eu tenho uma faxina que eu preciso que você faça. Preciso umas pragas na rua, mate pragas. E a premissa do jogo é que você é esse assassino de aluguel que usa máscaras de animais pra fazer essas matanças. Porque, tipo, você recebe a ligação, vai pra fase do jogo, a fase é você matar todo mundo. Basicamente é isso. Não dizem quem você tem que matar. Faça a faxina lá e você sai matando todo mundo. Tem uma história, mas ela nunca é dita de uma forma coerente, como você imaginaria. Ela é toda picotada. Principalmente o segundo jogo, eu acho que... Eu não vi a história do segundo ainda, mas o primeiro é incrível. Foda mesmo. Tem que colocar muita história, porque o jogo não tem... Ele é só violência, né? Ele é só violência. Não, eu acho que teria essa parte da violência, né? Mas eu acho que sim, você consegue criar uma história ao redor disso sobre quem tá contratando, porque tem essas motivações de quem tá contratando. Só elas nunca são claras pra você, porque o 2, principalmente, você não tá jogando a história em ordem, né? Mas tem... o 2, pra mim, me marcou muito, que tem uma fase muito foda. Ele tem várias histórias, o 2, né? Tem vários grupos de histórias. E uma delas é uma gangue de mascarados. São várias pessoas e dependendo de quem você escolhe fazer a fase, é uma pessoa diferente, né? Tipo, e tem uma habilidade diferente. Sim, a máscara no jogo original, e imagino que também no 2,
a máscara que você usa dá um bônus extra pro teu Isso. personagem principal. Só que aí no 2 tem uma... Você vai jogando com essa gangue na ordem que você quiser, então você joga com o personagem que você quiser, as fases. Até que chega numa fase em que você, obrigatoriamente, cada andar do prédio que você está invadindo, você tem que jogar com um deles, sabe? Porque a história de como essa gangue acabou, como cada um deles morreu. A missão, você tá jogando com cada um deles, Sim. mas ao fim dessa missão você vai descobrir como cada um deles morreu, saca? É muito bem elaborado, assim, eu acho que pra uma série, principalmente essas séries de crime, submundo, e que não deixa a história tão clara, acho que daria, assim, fácil. Tem uma trilha sonora assim, ó. É boa, é muito boa mesmo. Porra! Mas eu vou então fazer uma direção, uma escolha aqui que não é exatamente um jogo, que daria um bom filme, mas é um comentário do YouTube que virou um filme. Lá vem. Que, virou tá. que eu estava contando ontem pro João, porque é baseado num jogo, que é uma história muito interessante, assim, que tinha um homem que jogava Xbox, né, um jogo de corrida, e ele tinha um filho pequeno, e ele morreu. Certo. E o filho dele, pronto, o Xbox ficou guardado e tal, e o filho dele cresceu, e daí quando ele tinha idade suficiente, pegou e tirou, desencaixotou o Xbox e começou a jogar. Só que tinha um save ainda do pai dele no Xbox. Então eu não lembro qual era o nome do jogo de corrida, mas como é comum nesses jogos, quando você vai fazer a volta mais rápida, fica o teu fantasminha que fez a volta mais rápida. Então quando ele foi jogar, ele percebeu, o fantasminha era o pai dele tinha jogado. Então ele começou a jogar aquilo ali porque ele sentia que ele estava jogando com o pai dele. E ele nunca conseguia ganhar, porque o pai dele jogava há muito tempo, porque o pai dele já era bom no jogo. E ele começou a jogar, até que um dia ele conseguiu ultrapassar o pai dele e estava mais rápido, ia ganhar. Só que quando ele estava chegando perto da linha de chegada, ele percebeu que se eu passar, eu vou apagar o fantasma do meu pai. E daí ele freia logo antes da linha de chegada e deixa o pai dele passar, o fantasma. E o cara colocou isso, a pessoa que passou por isso colocou isso num comentário sobre esse jogo no YouTube. E agora virou um curta-metragem. Depois eu procuro o link e vou colocar aqui, porque eu achei, pra mim, uma das histórias mais potentes assim, que eu já vi baseado num jogo. Que você, né, jamais tiraria isso de uma história do jogo, né? A história da experiência de alguém relacionado ao jogo. Pô, que foda. Então acho que é isso, né? Acho que foi uma boa discussão Foi. sobre história de jogos. Claro, não tem tempo pra ir tão a fundo assim, mas acho que a gente tocou em vários pontos interessantes. Não, isso daqui daria um documentário quase. Facilmente. E seria legal se... estamos aí, né? Sim. Se as pessoas deixassem nos comentários qual jogo acham que daria um bom filme. E qual a sua história de jogo que daria um bom bom filme? Acho que essa é uma boa. Qual a sua melhor história? Ainda, qual a sua melhor história que aconteceu num jogo? Pelo que percebemos nesse episódio, às vezes as histórias que a gente tem com jogos são melhores do que as histórias eu acho de jogo muito em mais si. interessantes. Sim. É isso aí, cara. Eu não sei se eu tive alguma tão significativa assim, né? Mas acho que todo mundo tem alguma coisa da infância, assim, né? Cara, eu tenho um apreço muito grande, né, aos jogos da minha infância, né? Porque eu tinha um PC merda, eu tinha um Pentium 3 quando eu era muito... Eu tive um Foi o meu Pentium 3 primeiro PC. Pentium 3. Gente, pra quem não conhece um Pentium 3, é só vendo pra você entender o que é um Pentium 3. E como era uma criança, eu não tinha muita noção de, tipo, piratear jogos e tal. Então existiu o saudoso Baixa Aqui. E eu lembro que o meu jogo favorito dele era Age of Empires 2 Demo, mas eu não entendi o que era um demo. Pra mim era um jogo, não sabia o que era o demo, né? A demo do Age of Empires, ela permitia que você jogasse uma campanha com bizantinos, um mapa livre ali com bizantinos, mas só com os bizantinos, cara. E pra mim aquilo era o jogo, sabe? Um gato surtou aqui. Então eu tenho várias... Você jogava a campanha inteira dos bizantinos? Não é a campanha, é aquele free all, sabe? Tipo um mapa que Sim, você tem uma nação contra você Tá. Não era você nem só podia campanha, jogar com os entendi. Aí, e pra mim aquilo era o jogo, saca? Eu devo ter mais de 100 horas daquela demo, sem brincadeira, porque aquilo era o jogo, aquela era a minha caixinha de areia, sandbox. Teu sandbox. Então eu tenho várias histórias afetivas com jogos demos, que na vida adulta eu retomei eles pra completar, mas eu percebi que, tipo, perde um pouco a magia, saca? Porque, ok, o jogo continua até o final, mas não tem aquela magia de, tipo, pra mim, parecia que aquilo era o jogo inteiro, de tão incrível. Que demos de jogos eram. Hoje em dia é uma merda, as demos, tá meia hora, acabou a demo do jogo. Tem que voltar ao CD de demo. Tem que voltar ao CD de demo de Gerati, CDs de Gerati, sem jogos em um, cara. Quem viveu sabe. Jogos de flash que eles colocavam num CD à venda. É isso. Isso aí. Isso aí então. Temos um episódio ao vivo? Temos um episódio ao vivo. Então,
É isso pro episódio Sindicato. Siga-nos nas redes sociais. Vamos ver se aparece Talvez aqui em na card. Threads, eventualmente. Oh, meu Deus. Ainda não. Estamos encerrando essa palavra com uma nota triste. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.